Oi, boa noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O tema de hoje é o sentido da Quaresma, esse período de 40 dias que iniciamos nesta quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos. Período de preparação para a Semana Santa e a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão. Os mesmos 40 dias que Jesus passou no deserto, momento em que somos convidados a refletir sobre a palavra de Deus e expressar toda a nossa fé cristã. E para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o padre Márcio Fabre, missionário redentorista, formado em filosofia e teologia, especializado em bioética, professor do Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Padre, boa noite para o senhor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É muito bom ter o senhor aqui com a gente nessa noite aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo. Um prazer também muito grande de sentir essa companhia preciosa, né, daqueles que nos acompanham neste momento em todo o Brasil, por todos os meios. Satisfação muito grande, Eduardo. Obrigado pelo convite. Prazer renovado em estar com vocês. A alegria é toda nossa. Também com a gente nessa noite, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Boa noite, Dom Jaime, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate e também ao canal de Nossa Senhora. O senhor é sempre muito bem-vindo à TV Aparecida. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Padre Márcio. Não sabia também da formação, digamos, do Padre Márcio, né? Teologia, bioética. Vamos tentar conversar um pouco sobre a temática proposta em vista de favorecer também a compreensão do nosso povo a respeito do tema que vamos tratar. É um prazer conversar com vocês. É uma alegria ter o senhor aqui com a gente também. Para a gente começar, a gente começa perguntando justamente sobre o sentido da Quaresma na vida do cristão. Começo pelo senhor, padre. Comigo? Boa noite, Dom Jaime. Um prazer também, então, estar com o senhor aqui. Um privilégio muito grande a gente poder conversar. Eduardo, e também com os nossos que nos acompanham neste momento, a Quaresma, ela pode ter um sentido litúrgico direto, de preparação para a Páscoa, como foi falado. Entretanto, o ano litúrgico, ele coloca o sentido da Quaresma dentro do desenvolvimento da nossa vida em Deus. Se nós olharmos bem esse conjunto do ano litúrgico, nós começamos pelas expectativas e esperanças que nós temos com a vida, o tempo do advento, não é isto? Mas são sombrias as nossas perspectivas, porque sozinhos não damos conta. Aí, então, a tradição que se tinha do povo de Israel era de esperar um Salvador, um Messias. Então, o Natal vem mostrar que esse Messias é Deus conosco, que nos ensina na caminhada, que assume a nossa caminhada. E aí, então, a Quaresma, ela vem com a vida adulta, digamos assim, de Jesus, Deus homem no nosso meio, mostrando como que a gente pode fazer da nossa história humana uma história de Deus. Aí a Quaresma, ela mostra, em primeiro lugar, a ambiguidade ou ambivalência que nós somos feitos. Então, existe até antes da Quaresma um período que se chama de Septuaginta. Isso aí não é muito conhecido, não é de você que está nos acompanhando. A gente conhece muito Quaresma, mas a Septuaginta é a preparação da Quaresma, onde fala do pecado original, fala da vocação, inclusive o chamado de Deus para participarmos da sua vida divina, mas ao mesmo tempo a ambiguidade com que fomos chamados e postos na liberdade. Porque para sermos como Deus, amorosos e criativos, nós temos que ter liberdade. Então o uso da liberdade é problemático. Bem, aí é que entra a Quaresma, sabe, Eduardo? Eu não sei se estou me alongando, mas a Quaresma
ela entra exatamente, agora é o tempo da gente ver o que estamos fazendo com a vida. E exatamente Jesus mostra, né? Ele está no deserto, né? Ele entra no deserto, ele é tentado, está falando de nós, entende? Ou seja, a nossa situação atual. Então, essa nossa situação atual coloca a Quaresma dentro de uma revisão realmente da nossa vida, das nossas escolhas, os caminhos de vida que nós estamos tendo, por onde que vamos indo. E aí, o ensino de Jesus é o seguinte: você tem que saber escolher o caminho de Deus, o lado de Deus. Não é? Porque nós vamos ter sempre dois grandes caminhos antagônicos que já o livro de Deuteronômio colocava para a gente, né? O caminho da justiça e fraternidade, aliança, e o caminho do isolamento, do egoísmo, pensar só em si próprio. Então, é nessa ambiguidade em que nós estamos. A Quaresma diz, olha, o caminho que nós estamos querendo como cristãos é seguir Jesus, o caminho que é o que Deus quer para nós, sermos todos tutti fratelli, como diz o Papa Francisco, né? Todos irmãos, porque Deus é o nosso Pai comum de todos. Então, todos somos irmãos e irmãs. A Quaresma faz a gente pensar como é que nós estamos indo nesse dado fundamental da fé, para nos preparar a dar o passo que Jesus deu. Porque então ele vai dizer, olha, o caminho é de a gente abrir mão de si mesmo e ser capaz de partilhar a vida uns com os outros. Aí, quando chegar a Páscoa, ele diz, o caminho, eu vou amar vocês até o fim, para dar o exemplo para vocês de como é que se faz. Então, a Quaresma, ela é, sim, uma grande revisão de vida que eu acho que para a nossa sociedade mesmo, a pandemia está mostrando isso. Nós temos que parar e pensar. A pandemia nos colocou diante de um grande espelho. Eduardo, é curioso, né? Estamos inaugurando esse programa aqui quando o carnaval não teve dessa vez, né? Então nós temos uma cinza sem carnaval, tá ótimo. Pois inclusive na Padre, em que as pessoas foram convidadas a permanecer dentro de casa, em família, e daí a gente falou muito isso em 2020, viu, Dom Jaime? Sobre a igreja doméstica, que a família teve que estar mais próxima, né? Os membros da família, um perto do outro, né? Isso aproximou muito dessa unidade cristã, que inclusive o Papa Francisco defende tanto. Dom Jaime, pegando bem por aí que disse o padre, em relação a essa revisão, a Quaresma é esse momento da gente ver se a gente está levando, como é que a gente está levando a nossa vida cristã? Eu creio, claro, né? A Quaresma é um convite vigoroso, por assim dizer, um tempo de abertura para resgatar aquilo que é fundamental, essencial, eu diria radical no sentido de raiz, né, da existência humana. No tempo da Quaresma, nós acentuamos muito a expressão conversão, e isso está correto, é esse o espírito, por assim dizer, que orienta o tempo da Quaresma. Agora, o que isso significa para nós? Eu gosto de usar uma figura, eu diria assim, que talvez possa nos ajudar a compreender melhor o que significa conversão, e sobretudo nesse tempo de Quaresma. Jesus nos trouxe uma boa nova, nos trouxe aquilo que nós dizemos o Evangelho, né? O Evangelho, para nós, é a versão de Deus para a humanidade de todos os tempos. Diante desta versão de Deus, nós somos convidados a construir sintonia. Entrar na mesma tonalidade. Isso nós dizemos na nossa língua portuguesa, entrar na versão de Deus, nos sintonizar com a versão de Deus. Isto é conversão. Então aqui nós temos uma espécie de jogo de palavras que não é só um jogo de palavras.
é muito mais do que isto. E quando nos lançamos neste caminho, e eu diria, no tempo da Quaresma, de uma forma ainda peculiar, pedir a graça de não cair, por assim dizer, na perversão do Evangelho, que este é sempre um perigo presente, sim, na vida da comunidade de fé. Então, nós temos a versão de Deus, Jesus nos presenteou com algo de extraordinário, capaz de transformar as relações humanas, as relações sociais, enfim, a vida, né? É a versão de Deus para toda a humanidade. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, somos convidados a entrar nessa versão, a construir sintonia. Isto é conversão. E, ao mesmo tempo, pedimos, solicitamos, suplicamos a graça de não perverter esta versão. Então, eu creio que precisamos estar muito atentos àquilo que a palavra de Deus nos orienta. E, nesse sentido, a igreja é sábia. Ela traz para nós, ela oferece para nós uma riqueza, por assim dizer, de textos e, consequentemente, de temáticas em vista desse trabalho de construção daquilo que eu chamei sintonia, ou, se quisermos, conversão. Padre Márcio falou agora há pouco sobre esse novo tempo, né, de pandemia, mudou bastante a nossa vida, e a gente estava acompanhando a fala aí de Dom Jaime. Todas essas conversas que a gente está tendo desde o ano passado aqui na Aparecida Debate é pela internet, então tem hora que falha um pouquinho, mas o pessoal de casa já está se acostumando com esse novo normal. Eu quero aproveitar aqui e continuar com Dom Jaime. Como é que o cristão vai viver essa quaresma? Amanhã, quarta-feira de cinzas, começa esse período de 40 dias, uma preparação espiritual, um período de conversão. Mas na prática, Dom Jaime, como viver plenamente como cristão a quaresma? Eu dizia antes que é um tempo de abertura, né? Abrir os olhos, abrir o coração para o mistério da dor, da cruz e do sofrimento humano, e também da morte, né? São aspectos da existência humana que a sociedade hoje tem dificuldade de promover, digamos assim, diálogo sobre esses aspectos, né? Então, o primeiro aspecto eu creio que é abrir o coração, abrir a existência, os olhos, os ouvidos, talvez, para esta realidade que marca de forma característica a nossa existência, e uma existência frágil, né? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto de como viver a quaresma, acho que é estar atentos àquilo que a igreja sempre ensinou, e que faz parte da tradição evangélica, as obras características, por assim dizer, do tempo da quaresma, o jejum, a oração e a esmola. O jejum, para nós, é um abster-se, é um esvaziar-se, é um abrir-se para o mistério da vida e para o mistério de Deus, né? A oração é um esforço, por assim dizer, um exercício de uma nova relação, de uma exposição, por assim dizer, ao mistério deste mesmo Deus, né? E a esmola diz da partilha da vida, diz do cuidado amoroso, diz da solidariedade que marca ou deveria marcar a vida de todo batizado, diz da liberdade da entrega, do serviço, da disposição de ir ao encontro do outro. Então, eu creio que esse é um segundo aspecto que precisamos ter presente nesse tempo da quaresma. E um terceiro elemento que merece destaque
é atenção àquilo que a Conferência dos Bispos do Brasil, há mais de 50 anos, promove. Eu me refiro aqui à campanha da fraternidade, que traz um tema específico, que encontra ressonância no momento histórico que vivemos, e que representa para toda a comunidade de fé, e não só, uma possibilidade, por assim dizer, de trazer à fala e de colocar em destaque uma realidade não só da comunidade de fé, mas de toda a sociedade. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Dom Jaime, porque as palavras sábias aí de conselhos da igreja, da doutrina cristã, são fundamentais. A minha tendência é de associar o mais possível com o cotidiano da vida das pessoas. E aí, então, eu diria que a nossa vida na Quaresma, ela pega a gente, em primeiro lugar, com a própria mentalidade que a gente tem. Ou seja, a pandemia colocou muito às claras quem é que somos nós. Ou seja, o quanto que somos dependentes, às vezes, até dos contatos bem leves e públicos, mas também, às vezes, que não aprofundamos os relacionamentos. E quando temos que ter aprofundamentos maiores, a gente percebe o quanto que a gente, na verdade, pode estar sendo até egoísta na forma da gente pensar, da gente se relacionar. Então, a Quaresma, quando a gente fala realmente da conversão, eu sou assim inclinado a chamar a atenção para mim mesmo, né, de que a gente está no sentido fundamental que a Bíblia tem, né, o termo grego para conversão é metanoia, nous é a forma de mentalidade que a gente tem. Então, mudar a mentalidade. E a mentalidade que a gente tem, volta novamente àquela ideia, muito centrada na gente mesmo, ou, como a proposta de Deus, a gente ter uma base da identidade da gente aberta a ser colaboração e encontro com os outros, né? Eu acho que aqui está o foco principal, porque o proveito que a gente vai ter ou não da pandemia vai depender novamente da escolha dos caminhos. Tem muita gente que faz da vida em família super agressiva e aí então se torna um inferno ou um purgatório meio dentro de casa, né? Outras pessoas vão descobrindo esse lado. Então, eu acho que o que está em xeque é realmente a mentalidade que nos guia. A Quaresma vai ajudar a gente a mexer nessa mentalidade e a gente optar, escolher realmente, para a gente abrir mão, digamos assim, de nossas particularidades e totais gostos e prazeres, para poder somar com outras pessoas. Não somos nós que temos necessidades, outras pessoas que estão junto conosco também têm necessidades. E os coleguinhas e colegas fora também têm necessidades. Então, essa descoberta de necessidade do outro, e não só da satisfação dos meus interesses, eu acho que esse é um ponto muito central das nossas práticas agora, né? Aprender a sair da gente mesmo, não é? Eu acho que este é o decisivo da questão, né? Da nossa vida de Quaresma nesse tempo de pandemia, né? A gente ser sensível ao aprendizado que a pandemia coloca para a gente, né? Colocando nossas dificuldades e também as riquezas, porque a gente não aprender do heroísmo que tantos profissionais de saúde estão exercendo aqui em favor de nós todos, né? Ou seja, tanta gente se sacrificando, né? E ao contrário, a gente viu que tanta gente querendo furar fila de vacinação. A mentalidade tem que ser mudada, sabe? O que Jesus diz, mudem de mentalidade e acreditem na boa nova de que Deus é Pai, Mãe de todos somos irmãos e irmãs. Então, e aí isso é traduzido como convertei-vos e crede no Evangelho. Aí ficou tudo um pouco cooptado pelo discurso religioso,
quando a gente esquece que isso tem uma forma assim concreta na nossa vida e das mentalidades que nos guiam também na vida social. Seria isso, Eduardo. Interessante, queria até aproveitar a fala do senhor, já emendar uma pergunta para o Dom Jaime, porque eu lembro, né, que no ano passado era o começo da pandemia praticamente, a quarentena começou aqui no Brasil lá para o dia 23 de março, pelo menos aqui no estado de São Paulo, as restrições se ampliaram para todo o Brasil, e daí durante a Semana Santa, no ano passado, nós tivemos as igrejas praticamente fechadas, celebrações sem a presença dos fiéis, mas a igreja também conseguiu se reinventar, conseguiu achar um jeito para levar essa mensagem para dentro da casa das pessoas, dos fiéis. Isso aconteceu não só pelas redes sociais, mas também pela TV Aparecida, pelo canal de Nossa Senhora, que foi um grande veículo de comunicação nesse período de distanciamento social. Tudo isso para perguntar para o Dom Jaime se de alguma forma, depois de quase um ano com essa pandemia, muda um pouco o sentimento do cristão no modo de ver a Quaresma. Eu creio que essa situação de pandemia que nós estamos vivendo exigiu de todos nós ousadia e criatividade. Recordamos aqui aquilo que o Papa... esta criatividade exigida, por assim dizer, por esse vírus ágil e perigoso que está aí entre nós. E certamente esta situação exige também, claro, não poderia ser diferente, atitudes características, eu diria assim, durante esse tempo da Quaresma que estamos inaugurando. Pessoalmente, eu diria assim, eu creio que é uma oportunidade única, porque o momento é único, né? Para talvez resgatarmos a importância, primeiro, da igreja doméstica, o senso da casa, da família, da intimidade, da proximidade das pessoas, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que eu creio fundamental para nós, igreja, comunidade de fé, a importância da palavra. A importância da palavra, de resgatar, por assim dizer, justamente nesse espaço de intimidade, a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é texto. É também texto, é verdade. Mas é muito mais do que isto, né? E talvez aqui nós, às vezes, a dificuldade. Eu tenho a impressão que, por vezes, vivemos por demais amparados em práticas, eu diria, tradicionais, muitas vezes, ou devocionais, e a palavra ficou como que colocada num segundo plano. Então, eu diria assim que essa Quaresma que está se inaugurando diante de nós é uma oportunidade, sim, para resgatar o sentido da igreja doméstica, da família, do encontro, da pequena comunidade, né? E é interessante que, recentemente, a conferência publicou também aí um documento que se tornou célebre, né? A igreja, comunidade de comunidades, e a comunidade mais básica, digamos assim, é a família, é o espaço, é a pequena igreja que a constitui, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, se não temos oportunidade, talvez, para aquelas manifestações históricas, as grandes procissões, as vias sacras e outras formas de expressar a fé, a causa, repito, do vírus que está aí entre nós, né? Ao mesmo tempo, temos, sim, resgatar essa dimensão da palavra. E, nesse sentido, vale resgatar aquilo que São João Paulo II, lá atrás, já recordava, e que, em outras palavras, o Papa também tem pedido de todos nós. Um novo ardor, novos métodos, né? Novas possibilidades. Precisamos nos reinventar nesse sentido.
Eu creio que tendo isto como pano de fundo, essa quaresma pode ser para nós, para todos, uma grande oportunidade para realmente partirmos, por assim dizer, num outro patamar, com mais intensidade. Como não recordar, por exemplo, aquilo que um texto célebre, que eu gosto sempre de citar e de recordar, a carta de Ogoneto, como é que os primeiros cristãos eram vistos, né? Isso também está nos Atos dos Apóstolos. Era um tipo de relacionamento todo particular que causava, por assim dizer, admiração nas pessoas do entorno, que não compreendiam bem como é que era diferente, tinha um ardor próprio, e as pessoas, então, curiosas, talvez, se aproximavam e, escuta, como é que é isso? Veja como essa gente se cuida, veja como eles cuidam uns dos outros, etc. Desse jeito de viver, de conviver, seja no seio da família, seja no seio da sociedade, eu quero participar também. Então, aqui tinha aquilo que a gente chama de conversão, né? É isso aí, Dom Jaime apareceu aí, a gente está falando, né, sobre a questão da internet, que tem também, nos moveu durante todo esse período aí da pandemia do coronavírus. Nós, enquanto TV, também tivemos que nos adaptar a essa nova realidade e as entrevistas passaram a ser feitas dessa forma, só que a tecnologia tem disso, né? Às vezes funciona plenamente, às vezes não tão bem, dá essas travadinhas aí que a gente está acompanhando, mas está dando para a gente compreender, está sendo uma grande aula para nós todos, para nós que estamos aqui no estúdio, para quem está em casa, com certeza também acompanhando o Aparecida Debate, especialmente nesta data em que a gente começa a se preparar para esse período de quaresma. Agora, eu gostaria de perguntar ao padre, eu deixei até no final do primeiro bloco, a questão da penitência. Padre, porque quando a gente fala de quaresma, a gente associa diretamente com penitência. Qual o significado para esse período? O Eduardo, a penitência tem dois sentidos, sabe? Tem um sentido que é formal, conjunto, quer dizer, um gesto comunitário que todos fazemos como sinal de solidariedade que nós temos entre nós, né? Então, um gesto comum. Então, antes se fazia isto por algumas coisas, como, por exemplo, todo mundo vai se abster de comer carne ou coisas assim. Então, esse é um gesto formal. Agora, esse gesto formal, ele visa outra coisa. Eu aprendi isso, sabe com quem? Dom Pedro Casaldáliga esteve aqui na minha casa uma vez solicitando uma assessoria para ele numa questão difícil. O padre Oscar Beoso estava junto e nós dois estávamos, então, ajudando o Dom Pedro. Era uma sexta-feira. Aí nos adentramos um pouquinho à noite, e eu então, quando estava na minha casa, eu falei, podemos encomendar uma pizza e vamos continuar conversando e comemos a pizza. O Dom Pedro Casaldáliga falou assim, com muito docilmente, falou, olha, vocês vão comer também a minha parte, porque eu de sexta-feira eu não como nada, eu só bebo líquido, água de preferência. E ele completou dizendo, agora sentido da penitência, falou, é para dizer para mim mesmo, né, que existe muita gente pobre e necessitada que passa fome, eu sou solidária com eles. Tá vendo? Aí eu acho que o gesto da penitência, ele não vai funcionar nunca por si próprio. Tem gente que não come carne, mas se enche de peixe, e os peixes mais caros, então o bacalhau e daí por diante. Quer dizer, o que penitência que é essa? É formal, é externa, né? A gente precisaria repassar o gesto da penitência como o gesto da solidariedade, aquele abrir mão da gente mesmo. Agora, isto vem, como o Dom Jaime dizia, um bocado da criatividade também da gente, de poder fazer disto o gesto da gente, de dar esse passo, né? De repente até de ser menos agressivo com as pessoas, ou dar um passo de cordialidade, não é isto? Eu acho que
que a penitência é exatamente o gesto que mostra a mudança de mentalidade. Porque a palavra penitência, ela vem do latim, que é a tradução daquela metanoia, a mudança de mentalidade que vem em grego. Então a penitência, ela é, por si, mudança de mentalidade. E o que se convencionou depois como gestos de penitência, como sendo a penitência, eles são gestos que expressam que a gente está procurando mudar a mentalidade. Por isso, a austeridade, o intensificar a doação, os gestos de doação às pessoas, que mostre a capacidade que a gente tem realmente de sair da gente mesmo e ir em direção aos outros. Isso eu acho o essencial. Não é? Aquilo que Jesus queria de nós é de dentro, é do coração para fora e não a exterioridade simplesmente. Agora, eu repito, que nós tenhamos gestos comuns, eu acho que também é importante termos, né? Em Mauá, onde eu trabalhei muito tempo, o gesto comum da comunidade foi nós angariarmos lá recursos para a construção de uma casinha para quem tinha um barraquinho de nada lá, né? Depois, junto com as crianças, era o programa da auxílio à infância, né? Então, quer dizer, a infância necessitada. Gestos concretos que mostram como que a gente tem essa abertura. E a penitência teria esse sentido, que eu acho que para você que está nos acompanhando, você percebe muito bem. Eu sei que muitos de vocês, esse negócio de ficar jejuar ali, não é muito, o teu estômago ronca, não é? Então não é esse jejum que eu aprecio. Já Isaías dizia, vai de encontro ao pobre, ao necessitado, e aí você vai me agradar muito. Agora, se você não fizer nenhuma coisa nem outra, aí, então estamos mal. Pois é, não é olhar para si, né? É olhar para o outro, nesse sentido de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo. Muito bom, padre. E agora eu vou pedir... Gestos concretos, né, Eduardo? Exatamente, exatamente. O papo não resolve. Exatamente, eu acho que isso é o verdadeiro espírito da quaresma, né? O padre respondeu agora há pouco sobre o significado da penitência nesse período de quaresma. Gostei muito da resposta do padre, principalmente quando ele fala que a gente tem que olhar para o outro quando faz algum tipo de penitência no sentido da fraternidade, da caridade, não olhar para si mesmo. Dom Jaime, o senhor concorda? Certamente. E nesse contexto, eu creio que vale resgatar aquilo que nós somos como pessoas, né? Somos um nó de relações. Isso a antropologia nos ajuda a compreender. E nesse espírito de penitência, eu creio que de uma forma muito prática, vale se colocar a questão desta forma. Em primeiro lugar, como me relaciono com o transcendente, com Deus? Em primeiro lugar, como alimento, como busco me aprofundar, por assim dizer, no conhecimento daquele que por primeiro me amou, né? Abrir um pouquinho a questão e dizer e perguntar como fazemos ou como estamos neste caminho existencial de configuração a Jesus Cristo. Agora, esse caminho de configuração a Jesus Cristo passa pelo outro. Então, como me relaciono, como construo relações, promovo relações com os demais. E aí vale recordar uma expressão muito bonita de um pensador contemporâneo, quando ele diz assim, o rosto do outro me interpela, né? O rosto do pobre nos interpela, o rosto do sofredor nos interpela, o rosto, talvez, do migrante me interpela, do prisioneiro, do faminto, do sedento, do sem casa, do sem terra, do sem trabalho. Eu creio que são formas muito concretas de viver esta dimensão da penitência. Um terceiro aspecto, como está a minha relação com o mundo ambiente? Hoje nós falamos da casa comum, né? E aí, como não recordar aqui também o grande texto
do Santo Padre, a carta encíclica Laudato, uma belíssima, extraordinária, da necessidade de promover a dignidade, a nobreza da casa comum e, junto com isto, o cuidado com a casa comum. E aqui também, eu creio que entram vários elementos que nos convidam a rever comportamentos, modos, talvez, de conceber a dignidade desse espaço que acolhe a todos, que não pertence só a alguns, por assim dizer, a casa comum dos irmãos e das irmãs, que se comprometem ou se sentem comprometidos a colaborar para deixar essa casa comum, mas também as relações interpessoais, mas também a relação com o transcendente, por assim dizer, melhores, mais vigorosas, para as gerações que estão aí chegando, que vêm depois de nós. Eu creio que tudo isso é um grande convite a ir além, por assim dizer, da, talvez, forma comum de pensarmos. E isto tem a ver com metanoia. Ir além do habitual, isto é, avançar no nosso itinerário existencial de humanização e, ao mesmo tempo, por que não dizer, de comunhão com o divino. Queria aproveitar agora, Padre, além do período da Quaresma, que a gente passa a viver a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, nós também temos aqui no Brasil, a Igreja promove todos os anos momento de reflexão abordando um tema específico. E para esse ano, a campanha da Fraternidade 2021 escolheu o tema Diálogo e Fraternidade, muito propício para esse momento, inclusive, que a gente está vivendo aqui no Brasil, não é, Padre? Fantástico, fantástico, Eduardo, e muito bem pensado. Eu acho que a campanha da Fraternidade, ela começa exatamente tomando como ponto de partida quem somos nós que temos o conjunto de vida que se reparte entre nós, né? Eu próprio tenho, nesse tempo de pandemia, interagido com dois tipos de grupo, um grupo eclesial com que a gente condivide homilias e condivide esse pensamento da reflexão da palavra de Deus, e eu digo sempre para eles, vocês me alimentam, né? Porque eu não estou sozinho, então essa forma com que, né, muitos até estão aqui talvez nos acompanhando neste momento, né? Um prazer muito grande, a gente agradece. E tem um outro tipo surpreendente, sabe, Eduardo, de fraternidade, que é um grupo de pessoas que eu às vezes nem conheço a religião deles, porque eu interajo com comitês de ética e bioética com profissionais de saúde. Então, o admirável com que eu me alimento também e a contribuição que eu levo de palavra de Deus ali é exatamente com pessoas que têm uma vibração humanitária muito grande, tá certo? Agora, a campanha da fraternidade, então, parte dessa base nossa, agora tomando uma consciência maior do que significa o diálogo, para a gente poder crescer na fé e prestar um serviço maior. Aí, então, o diálogo, eu acho que aí é uma coisa extremamente importante, porque hoje nós estamos percebendo o mundo não está se entendendo. Não está se entendendo. Então, a grande complicação, eu costumo comparar a uma Torre de Babel, em que nós estamos pior do que a Torre de Babel, desentendendo completamente. Aí a necessidade de a gente estabelecer o diálogo. E o diálogo não é só de boca para fora, nós falando assim, é preciso ter gestos concretos. O Papa Francisco tem mostrado isso. Ele falou, não é hora de a gente ficar discutindo doutrinas, é hora de perguntar como que nossas doutrinas falam da misericórdia, falam de uma mensagem de bem para todo mundo. E aí, então, ele abre mão do contato com as pessoas. Acho que ele está dizendo que a fraternidade ela é um ponto de chegada em um mundo em crise de fraternidade, em crise de reconhecermos uns aos outros,
está a discriminação das pessoas de diferentes formas, está essa corrida enorme. Então, é aí que a campanha da fraternidade é extremamente atual, e não diz só no interno da igreja, ela diz para a nossa vida de sociedade e nos convoca, como cristãos, a contribuir para que haja mais fraternidade nesse mundo muito complicado em que estamos vivendo. Infelizmente, né, padre? Um mundo bastante complicado, não só quando a gente fala desse mundo, incluindo, logicamente, aqui o nosso país, o Brasil, altamente polarizado nos dias atuais. Agora, Dom Jaime, o diálogo tão necessário, né, para que a gente possa viver em harmonia, em fraternidade comum, uns com os outros, né? E também a questão da unidade, né? A unidade cristã, a tão sonhada, Dom Jaime. Que tema atual para nós, né, no Brasil hoje. E nesse sentido eu gostaria de dar um passo atrás. Eles são decididos muito antes que chegam até nós, né? Por exemplo, o tema deste ano, a conferência começou a construir em final de 2019. Né? O tema da campanha da fraternidade do ano passado, a vida é dom e compromisso, foi começada a construir em finais de 2018, essa temática. Nós poderíamos dizer, quase que profeticamente, esses temas foram escolhidos, porque não imaginávamos o que teríamos ao longo de 2020 e como calhou bem essa temática, não só durante o tempo da Quaresma de 2020, mas durante todo o ano. Né? E agora, para o ano de 2021, fraternidade e diálogo. O diálogo pressupõe de todos, em primeiro lugar, disponibilidade. Estar desarmados, por assim dizer. Diálogo diz de uma capacidade de escuta muito grande, de tentar entrar, talvez, naquilo que o outro está tentando me dizer, né? Com muita... Esse momento que nós estamos experimentando, difícil no nosso Brasil, marcado por tantas crises, temos aí a crise sanitária, mas a crise é bem maior do que o aspecto somente sanitário, né? Diria, nós também temos uma crise eclesial, por que não? Né? E não é simples tratar também desse aspecto. Nesse sentido, vale recordar que a campanha da fraternidade deste ano, ela tem a característica também de ser ecumênica. Nesse pluralismo hoje, nessa diversidade de expressões religiosas que temos aí no nosso Brasil, precisamos sim, de alguma forma, encontrar espaços, tempos para promover isto que nós sintetizamos na palavra diálogo. E aqui o lema, eu creio que pode nos ajudar, né? Cristo é nossa paz. Então, a possibilidade, por assim dizer, de promover diálogo em vista da fraternidade, tem como referência, ou como ponto de partida, Cristo. Não uma ideia, não uma filosofia, ou sei lá o quê, né? Mas uma pessoa que é capaz de nos animar, uma pessoa que é capaz de nos orientar, uma pessoa que é capaz de nos inspirar, para que realmente fraternidade seja possível entre nós. E nós estamos precisando, urgentemente, né? As polarizações, os radicalismos, os fundamentalismos, os negacionismos de todo tipo, né? Isso precisa, é urgente
eu diria assim, é quase que questão de, talvez, não sei se não vou usar uma expressão muito forte, de sobrevivência da própria sociedade como tal, buscar realmente mulheres, homens, os jovens dispostos realmente a promover isto que tanto necessitamos. Se quisermos uma sociedade melhor, um Brasil mais fraterno, precisamos fazer sim esse caminho, precisamos reaprender e conquistar talvez espaços onde o diálogo, o respeito pelo outro, as diferenças precisam ser consideradas. A gente está caminhando para o final, infelizmente, a gente poderia ter aqui mais tempo para estar falando sobre a Quaresma, uma aula que os senhores deram nessa noite aqui no Aparecida Debate, mas em poucas palavras, gostaria que os senhores fossem sucintos para a gente poder aproveitar a fala dos dois, o Padre Márcio e o Dom Jaime. A gente está entrando amanhã nesse período de Quaresma, e quando a gente olhar para a cruz de Cristo, o que a gente deve enxergar dentro de si mesmo? Padre. Boa pergunta, Eduardo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito às pessoas que têm apoiado a gente e você que está aí também me ouvindo, que sinto que você estando junto aqui, a gente tem uma vibração maior, um incentivo maior. Não estamos falando para ninguém, é você. E aí essa interlocução silenciosa que nós temos alimenta a gente, viu? Vamos tocar em frente então nessa Quaresma juntos. E olhando a cruz de Cristo, eu valorizo muito os braços da cruz, sabe? Que Cristo morreu de braços abertos, dizendo, olha, é de braço aberto que a gente vai ter, significa o coração aberto, né? E isso é que nos faz estar entre o céu e a terra. Com os pés no chão, tudo bem, mas o nosso pensamento, o nosso coração sendo guiado por Deus. Quaresma, eu acho que é esse espírito. Vamos continuar juntos, então, partilhando esse espírito e crescer nessa direção. Dom Jaime? Na cruz está a nossa esperança, na cruz está a vida, né? Nesse sentido, poderíamos parafrasear o Papa Francisco, né? Quando ele dizia assim, não permitamos que nos roubem a esperança. Eu diria assim, não permitamos que nos roubem a cruz, não permitamos que nos roubem o Evangelho, porque na cruz está a possibilidade da vida, com tudo aquilo que ela significa para nós. Não podemos perder de vista jamais o crucificado, que também é o perder de vista o Evangelho do crucificado ressuscitado. E esse tempo de Quaresma é um tempo especial, um tempo particular, um tempo forte, que a Igreja nos oferece para, por assim dizer, trazer a fala do cotidiano, mas não só a fala, ao pensar, ao agir do cotidiano, tudo aquilo que, a partir do Evangelho e da cruz, se espera de um discípulo, de uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está indo para o final, mas sempre dizendo o seguinte, a gente está vivendo ainda esse período de pandemia, então é o momento da gente viver a igreja doméstica em família. Certamente alguns estados ainda têm muitas restrições quanto à pandemia do coronavírus. E dizer o seguinte, não é, Dom Jaime e Padre Márcio? A TV Aparecida está aqui para ser o conforto de todo o povo de Deus do nosso país, não é mesmo? É um meio parabéns à Rádio Aparecida, especial. Parabéns também até por uma qualidade de debate assim, onde a gente faz esse esforço de crescer um pouquinho na nossa compreensão, não é isso? E eu me alimento muito também de um retorno das perguntas que são feitas, quais as áreas de interesse. E essa pandemia, então, mostra que realmente a gente é uma comunidade, é uma família doméstica virtual ampliada. É ótimo isso, né? Então, saber que a gente não está sozinho, isso é ótimo. Então, exatamente, estar juntos também na fé. A gente não está abandonado, não estou tendo fé sozinho.
Então a gente se alimenta, comunica, recebe. Eu acho que isso é muito bom, que a gente possa caminhar nessa quaresma dessa forma, não é, Eduardo? E parabéns à TV Aparecida, que está sendo pioneira nesse sentido, né, com debates e esse movimento de solidariedade comum entre nós. É a nossa missão, né, não, Jaime? Como igreja também, né? A igreja é convidada a ser sinal do reino entre nós, né? E se algumas vozes, às vezes, nesses tempos, se manifestam de uma forma talvez um tanto pessimista, eu prefiro ser otimista. Eu creio que Deus e a história estão nos oferecendo uma oportunidade privilegiada para avançarmos no processo da evangelização. E não podemos perder ou transcurar, por assim, essa oportunidade que Deus mesmo está nos oferecendo, né? São tantos, quem diria agora, né, pensando esse tempo, há um ano atrás nós não pensaríamos, por exemplo, em que estamos fazendo, né? Portanto, estamos em menos de um ano aprendendo tantas coisas. Eu creio que isso também é graça, isso também é bênção. Que o tempo da quaresma nos ajude no afinamento do espírito, né? No afinamento do espírito, para que possamos corresponder sempre mais e melhor àquilo que Deus espera e deseja para os seus filhos e filhas. Amém. E assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o sentido da quaresma, esse período de 40 dias que iniciamos nesta quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, período de preparação para a Semana Santa e a Páscoa, que é a mais importante festa do calendário litúrgico cristão. Contamos com a participação pela internet do padre Márcio Fabre, missionário redentorista formado em filosofia e teologia, especializado em bioética, professor do Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Boa noite para o senhor, muito obrigado pela participação hoje aqui no Aparecida Debate. Também, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ACNBB. Muito obrigado, Dom Jaime, boa noite para o senhor, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Bem, se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse agora o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando